Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Adoramos-te, Senhor. Queremos a tua chuva, Pai. Vamos preparar-nos para a chuva do Senhor. Estamos a viver dias em que o Espírito de Deus vai cada vez chover, chover e chover cada vez mais. Vocês acreditam nisso? Quem acredita vai dar um grito de guerra. Aleluia! Aleluia! A chuva do Senhor vai cair sobre nós. E sabem quem são os primeiros que vão receber a chuva do Senhor? Os líderes. Os líderes. Temos de estar preparados para receber, em primeiro lugar, para depois podermos passar a chuva para outros. A água do Espírito. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com esta música que vocês vão aprender. É muito fácil. É quase só isto. Se for possível um bocadinho mais alto. Em chuva. Como chuva cai sobre nós, o amor vai cair. Como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Como chuva cai sobre nós, como chuva cai. Como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Como chuva cai sobre nós, como chuva cai, como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Como chuva cai sobre nós. Acredite nisso, que a água do Espírito vai descer sobre toda a terra. Sobre nós, o amor de Deus. Por isso que ouve, cante, adore, exalte, louve, dance, grite, celebre. Como chuva cai sobre nós, como chuva cai, como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Como chuva cai sobre nós, como chuva cai, como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Como chuva cai sobre nós, como chuva cai, como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Como chuva cai sobre nós, como chuva cai, como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Ouve, cante, adore, exalte, louve, dance, grite, celebre. Como chuva cai sobre nós, como chuva cai, como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Como chuva cai sobre nós, como chuva cai, como chuva cai sobre nós, o amor de Deus. Cai sobre nós. Quando faltam os bateristas.
Quando chuva cai, como chuva cai sobre nós, o amor de Deus, louve, cante, exore, exalte, louve, dance, grite, celebre, ouve, cante, adore, exalte, ouve, cante, eleite, celebre, cante, exalte, louve, dance, grite, celebre. Podes baixar. Com chuva cai. Já podem sentar. Amém. Vocês gostam da música de louvor e adoração ao Senhor? Vê-se logo que vocês são líderes, adoradores e louvadores do nosso Deus. Vamos falar nesta tarde, para terminar, sobre o coração do líder. Eu creio que esta é uma ministração muito importante porque fala do que vai no nosso interior. Não daquilo que nós mostramos para o exterior, mas aquilo que vai no nosso interior. E vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 4, a começar no versículo 9. 1 Coríntios 4, a começar no versículo 9, diz: Pois tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres, nós desprezíveis. Até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoestando-vos como aos meus filhos amados, ainda que tivesseis 10.000 aios, ó servos em Cristo. Não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos serei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amém? Neste texto nós vemos uma imagem de sofrimento, em que o apóstolo Paulo fala em que ele passou várias circunstâncias, várias lutas. E eu quero vos dizer, ser líder não é fácil. Ser líder não é fácil. Passamos por muitas lutas, passamos por muitas provas, e antes de outros da nossa célula serem atingidos, nós somos os primeiros. Nós somos a defesa, somos os guardiões, em que nós estamos na frente do campo de batalha, não é? Em que as pessoas da nossa célula vêm logo a seguir. Se nós formos maus defensores, quem é que vai apanhar com ela? Serão eles, não é? Então, a imagem de um líder é uma imagem de sofrimento. Não quero vos dizer e dar a ideia de que agora nós vamos aparecer assim tristes, abatidos, mas é luta, é guerra, é batalha, é lugar onde nós vamos passar por muitas batalhas, mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Vocês sabem muito bem disso. O pior inimigo que a igreja tem não é Satanás, não são as perseguições, não são os jornalistas que falam mal da igreja, não são os paparazzis, que hoje andou para aí algum, para a deixar mal. O pior inimigo da igreja são as pessoas que estão lá dentro. São pessoas que não têm coração, são pessoas que não têm caráter e que por vezes chegam a liderar células, chegam a liderar na igreja. Esses são os piores inimigos porque eles estão lá dentro. Eles contaminam muito mais do que estão de fora. Um líder sem coração, um líder sem caráter,
que não tenha um coração de Deus traz mais prejuízo à igreja, ao corpo de Cristo, do que uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo. Estão a perceber? Uma pessoa que tem o seu coração contaminado por Satanás, que atinge posição de liderança no corpo de Cristo, é como um vírus entranhado no corpo. Não é? Está a perceber? Vocês estão a perceber? São pessoas que subiram e que em nome de Deus e da igreja agem de uma forma incorreta, não dignificando o nome de Deus. São pessoas que não seguem os passos nem a vida de Cristo. São pessoas que não são imitadores de Cristo. Estão dentro da igreja, atingem lugares de liderança, mas não têm o coração de Cristo. E um líder, em primeiro lugar, tem que ter o coração de Cristo. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim como eu imito o coração de Cristo, assim como eu imito a Cristo, vocês me devem imitar a mim. E é assim que nós devemos nos comportar dentro da casa do Senhor. Assim como o pastor imita o coração de Cristo, nós devemos imitá-lo a Ele. E assim, o nosso discipulador, refletindo o coração de Cristo, nós a captamos, transmitimos para os nossos discípulos vão ver o nosso coração de Cristo e vão reproduzir nos discípulos deles. Mas se nós não tivermos o coração de Cristo, o que é que nós vamos refletir e transmitir? Outras pessoas que não vão ter o coração de Cristo. E vai-se haver o risco de propagar-se muitas e muitas vidas que não vão ter o coração de Cristo. Em primeiro lugar, nós como primeira geração e segunda geração, nós precisamos de ter este cuidado máximo para passar aos outros de terceiras e quartas gerações este coração de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Amém? Nós vamos ver simplesmente 5 características de Jesus que devem ser as nossas marcas como verdadeiros líderes, como verdadeiros homens que têm um coração de Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos o coração amoroso. Em João 10, versículo 14 e versículo 15 diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas a mim me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo é o exemplo do coração com amor. Jesus Cristo é o exemplo do coração que reflete amor. Diz a palavra do Senhor que Ele conhece as suas ovelhas. Ele simplesmente não está com as suas ovelhas de longe a longe, que observa simplesmente, mas Ele conhece. Ele não se conhece a multidão das suas ovelhas, mas conhece cada uma individualmente. E é importante nós, como líderes de célula, conhecermos cada uma das pessoas que vão à célula. Eu tenho colocado no meu coração, apesar de não ter conseguido cumprir, mas tenho colocado no meu coração que uma vez por semana vou tomar um lanche com um deles. Já comecei, não continuei. Mas isto é um propósito que eu tenho no meu coração. Estar um bocadinho com cada um para os conhecer. Para eles me poderem conhecer a mim e eu poder conhecê-los a eles. Para poder-los ajudar. Quando uma pessoa tem uma dificuldade, um deles tem uma dificuldade, eu saber como poder ajudá-los, conhecer a família deles, conhecer o mundo que os rodeia, a música que eles ouvem. Conhecer, na essência. Para de maneira que quando eu posso olhar para um deles, eu já sei quando é que um está triste e quando está alegre, sem poder perguntar. Só olhar as expressões. Jesus Cristo fazia isso. Simplesmente com o olhar. Ele conhecia as suas ovelhas. Coração de amor. Um líder sem amor não conhece as suas ovelhas. Para os líderes sem amor, as ovelhas não passam de números. Eu quero vos dizer que os seus membros da sua célula são seus filhos. Não podem não ser seus filhos biológicos, mas são seus filhos espirituais. Eu, no princípio deste ano, tirei 30 dias de jejum para orar pela minha célula. E comecei a ver alguns resultados. E eu pedi ao Senhor, Senhor, que nenhum deles se perca. Antes que lhe aconteça alguma coisa a eles, que aconteça primeiro, passe por mim.
Se algum deles tiver que se desviar na fé, primeiro Satanás passe por mim. Se ele quiser passar uma rasteira neles, que passe primeiro por mim, para poder se defender. Temos que conhecer, eles são os nossos filhos. Temos que proteger como filhos. Eu não sei como é que é ser pai biológico, não é? Mas o que eu sei e vejo na minha mãe e no meu pai, eles tentam proteger os filhos, não é? De todas as dificuldades, que eles tenham tudo do bom e do melhor que puderem. Assim como pais espirituais, e nós que os amamos, temos que dar do bom e do melhor. Na nossa preparação para a célula, no nosso tempo de convívio, dar-lhes o melhor. Não é dar qualquer coisinha só para passar o tempo, dar o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor poderá não ser o melhor de outro, mas é o nosso melhor que nós podemos dar. Eles vão reconhecer isso. Eles vão ver isso. Nós podemos não ter muitas grandes ideias para fazer da nossa célula coisas diversas, mas estamos a dar o nosso melhor. Eu no outro dia ia para dar a célula e disse a eles, olha, eu hoje não tive tempo para me preparar, durante esta semana tem sido uma semana que eu não tenho conseguido preparar nada. Por isso eu não vou dar célula. Para vos dar qualquer coisa, simplesmente para dar célula de manual, não vou fazer isso. Porque ia sair só palavra, não ia sair espírito. Então eu disse, para a semana, nós vamos falar sobre isto que eu tenho no meu coração. Mas eu não estou preparado para dar. Para dar qualquer coisa, não vou dar. Quero dar o melhor. Nem que tenha mais uma semana para me preparar. E nós conversámos naquela semana. Ficámos a conviver um pouco. Já houve altura, pelo menos uma, que eu comecei a falar com um deles às 6 da tarde, acabei às 5 da manhã. Às vezes é necessário dar o nosso tempo. É necessário. Porquê? Nós queremos o melhor deles. Precisam eles também conhecer o que vai no nosso coração, o que vai na nossa vida. Se eles não virem em nós um coração de amor, eles não vão refletir amor. Porque não vão conhecer o que é amor. Em segundo lugar, vemos um coração corajoso. Jesus tinha um coração corajoso. Ele era um homem sem receio algum. Ele falava a verdade em amor e somente temia ao Senhor Deus. Somente. A única coisa que ele temia era a Deus. Uma altura ele entrou pelo templo adentro e andou com chicotes, andou a desbaratar aquilo tudo. Era um homem corajoso. Hoje em dia, algum de nós se levantaria assim, dessa maneira? Homem corajoso. Há algum tempo atrás estive em Fátima, estive a orar. Fui de férias, parei em Fátima, eu liguei para a minha mãe. Mãe, estou em Fátima. O que é que estás aí a fazer? Eu vim orar. É preciso ter coragem. E naquela altura falava-se um bocadinho sobre eles saírem lá do santuário, aumentar o santuário, qualquer coisa assim do género. E eu estava ali a orar. Se eles forem para outro sítio, não há problema nenhum, que vá uma igreja ocupar aquele espaço. Temos que ser homens de coragem. Não é? Com coragem. Jesus falava a verdade em amor. Para ele a verdade estava acima de tudo. Jesus nunca lançou mão da verdade para cativar as pessoas. Nunca. Era um homem corajoso. Ele não falava uma mentirinha simplesmente para cair nas boas graças do povo. Quando era para dizer a verdade, ele dizia. E muitas vezes ele dizia: hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Vocês isso tudo. Alguma vez nós íamos nos dirigir para algumas pessoas e dizer: vocês são sepulcros caiados? Raça de víboras. Suas pestes. Homens sem coração. Desculpa, nunca mais me dirija assim com essa palavra, senão me meto um processo em tribunal. Não, hoje nós temos de ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Mas Jesus era um homem tão corajoso que nem isso queria saber. Não é? Hoje acontece isso. Se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós dizemos, até na nossa própria célula.
Eu quando estive na segurança privada, eu tive que estudar um pouco de leis. E hoje nós temos de ter o máximo cuidado, e principalmente quando eu estava a exercer a função, eles diziam, vocês tenham o máximo cuidado com as vossas palavras, porque vocês podem ser acusados por aquilo que disserem. Eu tive quase uma situação dessas. O homem era casmurro, não queria perceber as coisas. Não podia entrar com um saco dentro da loja, mas eu estava a dizer ao homem, você não pode entrar. Mas o homem, e depois disse que eu disse coisas que não disse. Temos de ter cuidado com aquilo que nós dizemos. E nós, como líderes de células, às vezes encontramos pessoas novas na fé, pessoas que às vezes nem têm Jesus, não é? E a célula é para isso mesmo, a evangelização. Pessoas que não têm Jesus e poderem entrar. Temos de ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Mas sempre falar a verdade. Acima de todas as coisas, falar a verdade. Jesus falava a verdade. Ele não tinha meias verdades, era a verdade para falar. Ele nunca lançou mão da verdade para cativar as pessoas. Há algum tempo atrás dizia, se você aceitar Jesus, nunca mais terá problemas. Nunca mais. Mas a verdade é outra. Isso era uma verdade para cativar as outras pessoas. Uma verdade para cativar as outras pessoas. Mas graças a Deus, Deus tem-nos curado disso. O mundo não precisa de moralistas, mas de homens e mulheres corajosos que conheçam a verdade e a proclamem sem medo. Sem medo. Proclamar a verdade. Como o pastor Jacinto falava hoje de manhã, ao ler Apocalipse 21:8, eu apontei o seguinte, para os cobardes somente há um lugar, o inferno. Para os cobardes há sempre um lugar, o inferno. Em terceiro lugar, nós vemos o coração bondoso. Na nossa cultura, dá-nos a sensação que ser bondoso é o mesmo que ser fraco. Um homem que é bondoso é um fraco. Contudo, esta qualidade indica força de caráter e autocontrole. Ser bondoso é ser forte, não ser fraco. A bondade é uma combinação de 3 elementos que devem estar na nossa vida como líderes ou futuros líderes de célula. E todos nós, creio, podemos ser líderes de célula segundo o coração de Deus. É isso o meu desejo. Em primeiro lugar, destes elementos nós vemos consideração ou gentileza. O homem gentil, hoje em dia falar sobre um homem gentil é aquilo que o Rui estava a falar, ser homem. Não é? Consideração ou gentileza leva em consideração os sentimentos dos seus liderados. Ele não fere nem rebaixa ninguém com a intenção. Um líder não rebaixa ninguém com a intenção. Antes, o líder o levanta. Não fere os seus sentimentos. Às vezes nós temos que ter cuidado com aquilo que nós dizemos para não ferir os sentimentos. Há pessoas que se ferem por isto, há pessoas que se ferem por aquilo, há pessoas que se ferem por tudo e por nada. Então temos de ter tacto, gentileza, doçura para falar com as pessoas. Até mesmo os homens têm que ter doçura para falar com outros homens. Não é à bruta que as pessoas vão perceber as coisas. Em segundo lugar, temos a submissão. Submissão fala de obediência à palavra e fala de obediência à vontade de Deus. Submissão fala de obediência à liderança, pois ela foi instituída por Deus. E sobre isto já falámos um pouco, penso que Babi ou Rui falou um pouco sobre submissão. Mas dentro desta área só quero falar de 5 causas que provocam a insubmissão. Muito simplesmente, não vou falar muito sobre elas. Que vocês irão ouvir isto, alguns de vocês, na escola de líderes. Falta de disciplina na geração anterior causa insubmissão. Se a pessoa recebeu ensino da geração anterior que não foi correto, ela vai ser insubmissa à frente. Por isso nós encontramos aí jovens tão rebeldes nas escolas, onde nem as contínuas conseguem mandar, nem os professores conseguem mandar neles. A única maneira de ter sossego na sala de aula é expulsá-los da sala de aula.
Por causa da insubmissão. Porque eles já receberam isto dos seus pais. Os seus pais tão distantes nunca os ensinaram sobre a disciplina, nunca lhes deram ensino. Em segundo lugar, a falta de ensino sobre os padrões morais. E nós hoje vemos tanto sexo ilícito, tanto aborto, tanta imoralidade por aí, por causa de ensino. A falta de ensino sobre a liderança e a autoridade, que os pais muitas vezes não passaram, causa insubmissão. A falta de exemplo também provoca insubmissão. Se eu não for um líder submisso, os meus liderados não vão ser submissos. Falta de exemplo. E em quinto lugar, a tendência natural. A rebelião é pecado e faz parte da natureza pecaminosa. Isto tudo leva à insubmissão. Mas Deus nos ensina a sermos submissos. E em terceiro lugar, sobre o coração bondoso, sobre o terceiro elemento que o coração bondoso deve ter, é ser ensinável. Um líder que não é ensinável não vai muito longe. O motivo por que vocês estão aqui é porque creio que vocês têm um espírito e um coração ensinável. Porque se vocês não quisessem se aprender mais de Deus, para que eu estaria aqui? Não é? Um espírito ensinável, se calhar, reconhece que a primeira escola de líderes que fez pouco absorveu e não se importa de passar pela segunda, ou pela terceira, ou pela quarta, até absorver o que tem para aprender. Fazer cursos bíblicos. Aprender mais de Deus. Eu posso muito bem dizer, olha, eu já sei tudo que tenho para saber, por isso não vou aprender mais nada. O que é que os outros têm para me ensinar? Eu já fiz não sei quantos cursos, já fiz a escola dominical, já não sei quantos mais. Olha, eu nasci, aceitei Jesus com 5 anos. Nasci, quer dizer, cresci, não nasci, cresci nos bancos da igreja. Na escola dominical, a aprender. Depois fiz vários cursos, não é? Daqueles de correspondência do núcleo, deve conhecer o pastor. Vários cursos que eu fiz. Ainda tenho lá os diplomas em casa, guardados. Não interessa. Depois fiz uma escola bíblica, a segunda escola bíblica, e estou aqui. Mas o desejo é de aprender mais. Nós temos sempre muito mais para aprender. Quando nós sabemos que sabemos tudo, não sabemos nada. Porque precisamos ter um coração ensinável. O líder deve ter um coração ansioso por aprender cada vez mais de Deus. Um coração bondoso. Vemos o exemplo de Jesus como um homem de bondade. Em João 7, do versículo 53 a João 8 a 11, quando fala da mulher adúltera. Vocês se lembram-se desta história? Quando foi apanhada em adultério, os sacerdotes o levaram perante Jesus para o tentar. E aconteceu aquela circunstância toda do atirar das pedras e tudo mais. E vemos que em João 8, versículo 10 e versículo 11, Jesus aceitou-a tal e qual como ela estava. Não a acusou. Ai, tu fizeste isto, agora vais pagar pelo que fizeste. Não. Jesus aceitou-a tal e qual como ela estava. E em segundo lugar, ele perdoou-a. Versículo 11. Perdoou. Muitas vezes, na nossa célula, nós aceitamos pessoas e recebemos pessoas que a primeira atitude que nós, se calhar, íamos fazer é acusá-la. Tu não devias ter feito isto, não devias ter feito aquilo. Não. O líder tem que aceitar as pessoas tal e qual como elas são. Perdoá-las. E seguir em frente. E tratar com elas. Se há feridas na sua vida, tratar. Abençoá-las. Ajudá-las. Ok? Isto é um coração bondoso. O coração de Jesus. Em quarto lugar, vemos um coração sincero. A tendência humana é torcer sempre os factos a nosso favor, pessoal. Quer omitindo ou aumentando alguma coisa à verdade. Começou logo com Adão. Não. Foi a mulher que me deste.
A mulher, não, foi a serpente. Só faltava a serpente acusar alguém. Só faltava a serpente acusar Deus. A culpa é tua. Porque é que tu és tão glorioso, tão bonito, tão majestoso? Se tu não fosse isso tudo, eu também não queria ser. Era só o que faltava. E a nossa tendência como homens e mulheres é sempre torcer os factos para o nosso favor. Quando alguém vai a tribunal, bem, as pessoas quando não vão dizer a verdade vão sempre torcer para o seu lado. Não é? Há sempre essa tendência. Mas Jesus personifica a verdade, defendendo a verdade e nunca fugiu dela. Em Lucas 23 nós vemos quando ele foi confrontado com Pilatos. Ele perguntou, tu és o Cristo? Tu és o Messias? E ele disse, tu o disseste. Era muito mais fácil para Jesus mentir ali. Não, eu não sou ninguém, não sou essas pessoas que eles acusam. Eu não sou nada disso. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Era muito mais fácil, ele ia para casa e não ia passar aquilo que ele passou. Mas ele disse, tu o disseste. Eu sou o Cristo. Eu sou o Rei. O meu reino não é deste mundo, mas eu sou. Ele nunca fugiu da verdade. Como líderes precisamos de falar sempre a verdade. Se as pessoas da nossa área da influência não podem crer nas nossas palavras, em quem elas irão crer? Em quem? Se nós falarmos a mentira, como elas vão crer na verdade? Em primeiro lugar, nós temos que falar a verdade. É muito mais fácil falar meias verdades, fazer insinuações, ficar em silêncio ou omitir. Quando falamos menos que a verdade, já estamos a mentir. Por vezes é melhor não ter conhecimento de muitas coisas, ou então é bom sabermos guardar um segredo. É bom nós guardarmos segredos. Nós, como líderes de célula, somos conselheiros. Muitas pessoas vêm ter connosco, pedir um conselho, desabafar. E um líder tem que guardar segredo. Tem que guardar segredo. Nunca falar nada. Nunca transmitir aquilo que a outra pessoa disse a ele. Para cair nas boas graças do outro. Às vezes nós queremos... o outro disse-me isto, falou com isto, sentiu-se tanta dificuldade nesta área ou outra. Para cair nas boas graças do outro. Eu tive, digamos, a felicidade de ter como futuro meu primeiro discípulo o Marcos. Que por acaso o seu pai é o meu discipulador. Já viram a situação que eu fiquei colocado? De o Marcos falar coisas de que eu não posso falar com os pais. De o Gabriel contar coisas que eu não posso falar com o Zezinha nem com o Walter. Um líder tem que guardar segredo de quem seja quem for. Seja quem for. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja tio, seja tia, seja quem for. Um líder não pode transmitir nada. Tem que guardar, orar e ajudar. Nós, como conselheiros, temos que ganhar esta capacidade de guardar para nós. De sofrer com o nosso liderado. Quando precisarmos de transmitir, pedir conselho, imaginamos, eu não consigo resolver tal situação, eu posso falar sobre o teu assunto com tal pessoa? E ele diz sim ou não. Se diz que não, não posso transmitir. Se diz que sim, tenho autorização dele para passar a informação que ele me deu para outro. Isto é muito importante. Precisamos de ganhar a confiança dos nossos membros de célula, dos nossos discípulos. Porque sem ela não vamos a lado nenhum. De todas as acusações, nós podemos ver, e estamos a falar sobre a verdade e sobre a mentira, de todas as acusações que montaram contra Jesus, é interessante notar que não constava a de mentiroso.
Ele podia ser o rei dos judeus, podia ser o traidor da pátria, podia ser tudo e mais alguma coisa, mas nunca de mentiroso. Nisso, ninguém o conseguiu acusar de ser mentiroso. E em quinto lugar e por último, um líder de célula deve ter um coração generoso. Em João 6, versículo 1 a 14, vemos o coração generoso de Jesus, em que ele estava com 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Ele podia muito bem ter mandado aquela multidão embora. Mas, no entanto, ele tinha um coração generoso e providenciou alimento para aquela multidão. Ele pegou no que havia e demonstrou generosidade, provendo as necessidades das pessoas. Um líder generoso dá aos seus liderados aquilo que eles não podem obter por eles mesmos. Ser generoso, para nós, às vezes significa dar dinheiro. Nós pensamos, uma pessoa, vamos dar uma oferta generosa, vamos ser generosos. E pensamos logo em dinheiro. Ser generoso não fala simplesmente em dinheiro. Fala em dar tempo, dar a nossa atenção, partilhar experiências. Para aquela multidão, o ato de generosidade de Deus foi dar o alimento. Para o cego, foi dar a visão. No casamento, foi providenciar o vinho. Um líder deve ser generoso. Ao contrário do que a maioria pensa, não é pisar os outros que os bons líderes atingem o topo. Isso são os maus líderes. Pisam os outros para atingir lugares mais altos. Um bom líder é generoso. Ele semeia, ele dá. Por isso eu concordo plenamente com a palavra que o Jorge e a Rosélia deram. Porque quanto mais nós semeamos, mais recebemos. A medida do nosso receber será a medida que nós vamos dar. E a palavra dar, não sei se vocês já tiveram consciência disso, tem 3 letras. D-A-R. Dom de adquirir riqueza. Dar é o dom de adquirir riqueza. Quanto mais nós semeamos, mais iremos receber. Ok? Por isso um líder deve ser generoso. Deve dar o seu tempo, dar o seu amor, deve dar a sua atenção, deve dar o seu carinho. Porque nunca se perde quando se dá de coração. Nunca se perde quando se dá de coração. À proporção que o líder se dá, produz melhores relacionamentos e melhores discípulos. Quanto mais eu me der, melhores relacionamentos eu vou ter. E melhores discípulos serão eles. Se eu der mais o meu tempo a eles, eu vou ter mais relacionamento com eles. E eles vão ter mais relacionamento comigo. Melhores discípulos eles virão a ser. E mais facilmente eles irão receber o meu coração de Cristo. Porque um líder deve refletir o coração de Cristo. Amém? Vamos pôr de pé. Eu desejo que todos vocês tenham este coração. Desenvolvam estas 5 áreas, porque há muitas e muitas mais áreas que nós podíamos falar. Eu só simplesmente falei por estas 5. Provavelmente no próximo seminário podemos falar sobre mais 5 áreas. Mas se vocês, durante este tempo, melhorarem estas 5 áreas, acreditem que vocês já ganharam o vosso tempo. Amém? Vamos dar, vamos ser generosos, vamos ser pessoas corajosas, pessoas de amor, pessoas de paixão. Não é? E o Senhor será engrandecido através de cada um de vocês. E muitas vidas irão vir tendo o coração de Cristo. Amém? A palavra está com o pastor. Amém. Nós vamos terminar. O Miguel